sobre isso também. O Raul foi uma coisa surreal. Então, eu tive lá, na verdade, uma vez antes, né? Porque eu fui no cemitério. E eu passei na frente. Desculpa te interromper. É interessante você falar que você ficou relutante de fazer isso, que eu achei legal isso. Fiquei. Porque assim, porque dá uma impressão que você está indo atrás de um famoso, aí vai se conectar, aí tudo aquele cenário, né? Exatamente. Tanto é que eu não é uma coisa que eu vivo fazendo, embora eu fui no do Raul, né? O dos cangaceiros, que foram, na verdade, foram cangaceiros desconhecidos, mas ok, né? Então eu fiquei muito relutante em fazer pesquisas com famosos, mas respeitando, como eu falo, apesar que a gente vai evoluindo, o nosso pensamento vai mudando, mas eu fui tentar fazer de uma forma mais honesta possível, né? E eu tive lá na frente do túmulo bem meses antes, e não gravei. Falei, cara, eu olhei e falei, ó, tive aqui, sou fã do Raul, né? Cresci ouvindo, principalmente o irmão Saulo, né? Me influenciou pra caramba com o Raul. Eu gosto muito de Raul também, cara. Raul é bom. Raul é. Mas aí como. Olha quem. Eu fiz até uma parábola com a. Enfim. Aí eu olhei o Raul, eu falei, cara, eu não vou gravar aqui, vou gravar de outra forma geral, me afastei e fui. Só que nesse dia eu perguntei se deveria, se não deveria e tal. Aí falou que ouviu, mas eu nem botei isso no ar, cara. Deixei para mim e para meus amigos. Não fui gravar. Aí eu converso com vários amigos que trabalham sério, com o pessoal da TCI. Falou, olha, eu não senti que eu deveria fazer isso não, porque eu não quero ser mal compreendido. Eu tenho medo de repente, as pessoas acharem que eu fui lá só para falar com o famoso e não é a ideia. E aí o pessoal da TCI conversa comigo e falou, olha, é famoso aqui, mas quando vai para lá, todo mundo fica nivelado. Nivelado, mas aí eu entendo, né, assim, nesse sentido. Mas aí elas falaram para mim, assim, pessoas que já têm mais de 30 anos na TCI, né, que no caso da Dioclea, da Cintia. Sim. Mas e se ele quiser falar? Vou botar uma pulga atrás da sua orelha. E se ele quiser falar? Falei, mas eu não sei. Falei, eu vou tentar, tudo é uma tentativa. Você não vai ligar lá e vai sair falando. Você não sabe o que vai, se vai falar ou não, se vai ser ele ou não. Aí eu fiquei pensando, demorei meses e meses e meses para voltar. Eu falei, não, mas se eu voltar, eu vou fazer uma coisa de uma forma diferente, honesta. Ó, pessoal, eu não sou dono da verdade. Vou lá colocar o que eu ouvi. O que eu não ouvi, eu vou deixar sem nada. Nenhum momento eu posso ter certeza que foi o próprio Raul que falou ali. Nem que foram espíritos, que ali tem um monte de espíritos vagando, né? Que tem uma hora que eu perguntei no rádio quantos espíritos tinham lá, falaram vários. Bem nítido. Até meu amigo que tava comigo ouviu vários, eu falei, ouvi. Isso tá no corte, não tá, André? Acho que tá. Acho que eu vi isso aí no corte. E o pai do Raul, olha que engraçado, tá enterrado próximo a ele, que chama o nome, tá o pai e a mãe. E eu fui na frente do túmulo. E depois eu compreendi, pelo que eu vi, que o pai do Raul também falou lá. Ainda falou pai do Raul, que é o seu Raul Varela, o nome dele. Aconteceram umas coisas muito loucas depois que eu voltei, né? E os bastidores. Quase interessante aí. Eu queria ser esse simples fantasma ambulante, ter aquela velha opinião formada sobre o outro lado. Isso aí que eu fiquei na minha cabeça. Falei, pô, mudei de opinião, né, cara? Aí por isso que no vídeo eu falei, eu prefiro ter essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E o Raul ama essas coisas, né? Ele gostava em vídeo, né? De ocultismo, de... E isso serve, né, cara, para parafernália. Pesquisas paranormais, né? De não ter a velha opinião formada sobre tudo. Tem que ter a mente aberta mesmo, né, cara? Tem tudo a ver, cara. E o mais louco é que o pai dele, eu falei, pô, eu identifiquei o pai, mas eu também ouvi, assim, eu ouvi a voz dele, mas não como eu falei, gente, sem confirmação, né? E o pessoal da TC falou, não ouvi, e eu ouvi falar filhas também. E o que mais eu vi ali do Raul? O Senhor Fantasma disse que não vai mais continuar esse vídeo, a não ser que você se inscreva. Se inscreveu? Agora sim. Teve uma hora que
que ele falou, devemos construir, né, alguma coisa. Aí depois, quando eu liguei o Ecovox... Você ouviu Pedro lá, não viu também? É alguma coisa de Pedro? Eu não tenho certeza. Não, acho que não. Pedro, eu não tenho certeza, acho que não. E aí eu testei também a ferramenta que eu uso, né? Como eu falei, que eu tenho testado também, que é uma teoria para usar outros equipamentos, que é da inteligência artificial, que é um aplicativo que eu acho que só eu, por enquanto, estou usando, que tem um VR que você usa com ele, que ele capta... Enfim, eu vou já falar sobre isso. Eu testei lá, também veio coisas interessantes, né? A imagem que veio de uma pessoa de outros anos atrás, como se fosse uma época medieval. Aí eu falei, cara, isso remete a música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, né? E depois apareceu uma espécie de um ET, cara, olhando para algum equipamento na mão, assim. E aí, depois uma pessoa no canal, uma inscrita, falou, olha, isso aí, essas duas... Foi uma pessoa que falou isso aí para mim. Essa imagem que apareceram, né? Que aí roda aleatoriamente. Só que tem Mas isso você estava vendo no VR. Eu estava vendo e coloquei em tempo real que eu estava vendo para as pessoas. Aí liguei essa imagem da antiga, do cara da época, tem umas escrituras lá árabe, a música dele. Falei que pode ser, né? Porque Raul era um cara para decifrar, assim, né? Para falar com Raul, você tem que ter um pouco de inteligência. E ao menos que eu pude. E depois a questão do alienígena, eu falei, cara, também tem tudo a ver com ele. O seu moço do disco voador. É o que ele queria, né? Me leve com você para onde você for. Aí eu falei, não, pode ser que de repente seja uma cara... Eu esteja, como meu irmão fala aqui, cara, fumando orégano, né? Cheirando orégano, mas é uma viagem tão louca, porque bate tudo a ver, né? Assim, com o que foi lá. Só que em nenhum momento... Isso tá num registro no canal, aí no seu canal? Dá para ver essas imagens? Tá lá. Eu tenho usado essa. Assim, embora depois eu quero ver isso aí, cara. Depois você me manda. E aí tem tudo a ver. Aí depois, usando o Ecovox, que é onde eu terminei na gravação, aí eu falei assim, aí eu ouvi falar pai do Raul. Eu falei, você ouviu o pai do Raul? Aí eu falei assim, ainda falei, salve seu Raul, é o Raul ou é o pai do Raul? Aí depois eu entendi, ele fala, tô com ele. É que vieram os dois juntos, né? Já que eu fui na frente do túmulo, assim, supostamente, gente, não confirmação, né? Que eu ouvi isso, né? E ainda falou assim, você consegue, né? Eles querendo como esforçar-se para tentar mais coisas. E aí a gente ficou pensando, cara, será que foram coisas assim, mas não foram uma coisa comprovativa, né? Uma coisa científica que eu posso dizer para você, não foi o próprio assim, Raul, mas foi para mim aquilo ali foi incrível, porque antes de lá eu já estava bem conectado com as coisas deles, vendo as músicas, documentário, já fui bem, tanto quando eu cheguei na frente, ali eu não filmei, cara, esse dia, mas meu amigo viu. Logo quando eu cheguei, o K2 disparou. E na outra vez que eu fui lá, não, na frente do túmulo dele. E aí fica sempre a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? André, como que fica? Você começou a se conectar com o Raul antes mesmo da investigação. Você começou a ouvir as músicas e tal. Isso também é uma forma de se conectar, né? Agora, como é que ali na gravação, na investigação propriamente dita, como é que fica o fã André e o investigador André? Como que é essa separação? Existe a separação ou não tem dá? Que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Eu falo isso por causa da emoção, que é aquele papo que a gente começou falando aí, sim, que é perigosa, né, tal. Sim, algumas pessoas falaram para mim, né, já que você vai, cara, tenta conectar antes, avisa que você vai antes, tanto não com ele, mas com a espiritualidade, porque se alguma coisa permitir, primeiro é a espiritualidade, e depois conecta ele, né? Claro, se ele quiser, da onde ele está, se ele estiver encarnado ou não, né? Porque a gente não sabe, né? E aí eu fui, desde aqui, e chegar lá na emoção, cara. Primeiro, quando eu cheguei, só de ver o caixão, nem tinha nem ligado o Spirit Box, eu já fiquei emocionado, porque é um dos lugares mais visitados, assim, de túmulo de gente famosa. Se você puxar os 10 mais do Brasil aí, com certeza o Raul tá lá. Ele tá lá. Eu já fiz, eu já dei uma pesquisa aí, porque eu vivo olhando essas coisas
E o Raul tá lá, sim. Ele tá. Ayrton Senna, Raul, Hebe, Renato Russo, Renato Russo. Cazuza, esses caras aí com certeza vai estar. Não sei se a Rita ali onde é que tá agora, não sei, mas também deve estar. A Rita deve estar também. Eu acho que a Rita foi cremada, né? Se eu não Eu me não engano. sei. Será? Não sei. Não sei, agora eu fiquei na dúvida. Posso estar errando, falando besteira. E, e aí é isso, né? Fiquei. A emoção bate, cara. Não vou mentir, mas tem que tomar cuidado e. Eu não sei o que aconteceu ali, mas o que eu peguei foi muito interessante.